bom dia você que está acompanhando a programação da Rádio Universitária 95,9. Está começando mais uma edição do programa Bate-Papo Eleitoral. O Bate-Papo Eleitoral, que você sabe, é uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense. Ele é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária, mas também você vai poder acompanhar depois na TV Universitária ou no YouTube da Universidade e também do TRE Roraima. Sempre trazendo informações importantes sobre as eleições de 2022, né? Essa parceria aí já começou esse ano, né? Já trouxemos vários entrevistados aqui, já abordamos vários temas e hoje nós iremos apresentar também um tema muito, muito importante para as eleições de 2022. A apresentação é minha, Raimundo Siqueira, e eu sou assessor de comunicação do TRE Roraima e também do meu amigo Taigo Araújo, ele é acadêmico da Universidade Federal de Roraima, de jornalismo, e também nosso estagiário lá no TRE. Bom dia, Taigo. Bom dia, Raimundinho. Mais uma edição do Bate-Papo Eleitoral, né? Bom dia, nosso operador e diretor Paulinho, nosso amigo Daniel também. O nosso Paulinho Reis aí, o diretor, operador, multifunção, ele é zabumbeiro, né? Daniel aí também, que está gravando todo o programa que depois vai ser exibido no YouTube. E no programa de hoje nós iremos receber aqui, vamos falar sobre o horário de votação, que é algo que mudou, né? Uma novidade para esse ano. Vamos falar também sobre ordem de votação, que é algo que preocupa bastante a Justiça Eleitoral, principalmente quando é eleição geral, né? Que são vários cargos. E vamos falar também sobre outros temas importantes. E para isso nós vamos falar com a analista judiciário do TRE, Yara Calheiros. Bom dia, Yara, seja bem-vinda ao Bate-Papo Eleitoral. Bom dia, prazer. Então vamos começar aqui, Yara, com essa novidade, né? Desse ano eu quero perguntar o motivo, né? Por que houve essa unificação, né, do horário, e queria que você falasse sobre essa novidade desse horário de votação esse ano para as eleições de 2022. Justamente na eleição passada, na eleição de 2020, houve por conta dos fusos horários que nós temos no Brasil, houve aquela demora, né, na contagem, na contabilização do Acre, que é justamente aquele fuso horário que é mais diferente do nosso. E por isso, para não ficar tanta diferença e distância entre as apurações e justamente para facilitar na hora de unificar os resultados, o TSE resolveu fazer uma mudança nesse horário de votação. Certo. Então esse ano em Roraima como é que vai funcionar? Bom, eu quero que os eleitores que estão escutando fiquem atentos, porque esse ano a gente vai começar... Escutando e assistindo, que depois eles vão assistir. É verdade, assistindo. A gente vai começar às 7 horas, né? E vamos terminar às 16. Então começa às 7 horas da manhã e termina às 4 horas da tarde. Fiquem atentos, porque não vai haver prorrogação. Então só vai conseguir votar quem já estiver dentro do seu local de votação. Certo. E a maior preocupação é em relação ao final, né, Yara? Porque muita gente vai chegar depois das 4 da tarde. O pessoal deixa para ir no finalzinho. Brasileiro, acostumado né? aí já no finalzinho, próximo às 5 horas. Exato. Então a preocupação é justamente com o final da votação. É isso aí. Né? Vamos ficar atentos para não faltar e não perder o horário, porque é até às 16 horas, ou seja, até às 4 horas da tarde. Tem que estar lá. E quem vai trabalhar como mesário tem que chegar 1 hora mais cedo do início da votação. Então, 6 horas já tem que estar no local de votação, na sessão que ele vai trabalhar, para organizar os trabalhos, né, para imprimir a zerésima e os outros procedimentos que são estabelecidos pela lei antes do início da votação. Maravilha. Certo. Yara, outro assunto muito importante é que toda eleição geral são muitos candidatos, as pessoas acabam esquecendo a ordem de votação ou confundindo, vai votar para presidente, só que não é a vez do presidente, aperta lá e acaba, deu problema na urna, eu apertei o número e não apareceu. Queria que você reforçasse sobre a questão da ordem de votação. Eleitor, fique atento. Esse ano a gente tem muitos cargos, né, para serem votados, porque se trata de uma eleição geral, para você não confundir. Porque é importante a gente ver sempre essa reclamação e principalmente essa fake news, né, Raimundinho, a respeito disso. Digitei o número do meu candidato e não apareceu a foto. Mas por que não apareceu a foto? Que provavelmente você deve ter digitado o número errado ou então não era para aquele cargo o qual você digitou. Então fiquem atentos. Por quê? Vai começar com deputado federal. São 4 dígitos, né? 4 dígitos. Depois, deputado estadual, que são 5 dígitos. Depois, para senador, que são 3. Governador. E depois, para presidente. Governador e para presidente são apenas 2 dígitos. Então, fique atento, eleitor. Você tem que
decorar e olhar também na urna, porque a urna vai pedir para você qual é o cargo para qual você vai votar, justamente para não haver esse tipo de confusão, para você votar certinho no seu candidato. É importante levar a colinha com os números anotados, né, Yara? Isso, porque você eleitor, não vai decorar esse tanto de número. São muitos números, muitos cargos, e é uma eleição geral, como eu disse para vocês, então é importante, leve a colinha, anote, para facilitar, para ser mais rápido. Certo. Paulinho, você não tem nem ideia. Quando dá 8 da manhã, mais ou menos, o tanto de jornalista que fica me ligando, eu tô na sessão tal, eu tô tentando votar aqui, não tá aparecendo a foto do meu candidato. Aí eu digo, rapaz, eu já sei que é ordem de votação. O cara tá tentando votar para um cargo e, na verdade, é outro, né? Daqui a pouco tem uma outra novidade que eu queria que você falasse, Yara, a questão da urna eletrônica, né? Nós temos o modelo 2020, a maioria aqui no estado vai ser modelo 2020, e tem algumas novidades nessa urna eletrônica, né? Queria que você falasse aí para os ouvintes, telespectadores, a galera da internet também que está acompanhando pelo YouTube. Quais são as novidades da urna eletrônica? Bom, esse ano a gente já vai contar nessa eleição com as novas urnas mais bonitas e mais tecnológicas e mais modernas. Então, o terminal do mesário agora também é todo digital, não vai ter mais teclado. Há também aquela novidade do intérprete de Libras, né? Exato. E uma coisa, acessibilidade, que a urna desde o seu início também sempre procurou desenvolver mecanismos de acessibilidade, e a gente tem que ressaltar que a nossa tecnologia é tupiniquim, é brasileira, a urna é segura, mas a principal novidade agora é que você, eleitor, quando for digitar o número do seu candidato, deve esperar coisa de 1 segundo para que você consiga confirmar aquele número que você digitou, porque a reclamação antiga era que era muito rápido, você digitava o número, confirmava e nem acabava vendo a foto do candidato. Então agora vai aparecer a foto do candidato e só depois desse 1 segundo que você vai conseguir confirmar. Certo. Tem também uma questão, Paulinho, que teve eu acho que foi em Natal, na eleição passada, o camarada estava lá na sessão dizendo que estava votando para um cargo e na verdade estava votando para outro. Aí o mesário perguntou, você está votando para qual cargo? Ele disse, não, eu estou votando para presidente. Aí, e ele mesmo filmou aquilo, né? Aí na filmagem ele se entregou, porque ele estava tentando votar para governador. E o mesário não sabia, porque não tinha como acompanhar de lá. E agora tem uma novidade, né? Que o mesário, né, Yara, vai ter essa informação em relação ao cargo que o eleitor vai estar votando, só o cargo, né? Isso, então agora fique claro que o mesário ele vai conseguir saber em qual cargo o eleitor está votando, justamente para que não haver esse tipo de confusão, de o eleitor dizer que está tentando votar em uma pessoa, né, em um candidato, e não está aparecendo a foto, e na verdade ele está votando para outro cargo. Exato. Que é muito também o que acontece e o que é exposto nessas fake news aí, que você está tentando votar para um cargo e você diz que está votando em outro, justamente para tentar o quê? Fragilizar todo esse processo eleitoral que a gente sabe que não é frágil, é bem seguro. Exato. Então é mais um mecanismo para o mesário auxiliar o eleitor na hora da votação. E é bom deixar claro que o mesário ele não vai ver em quem a pessoa está votando, vai ver só o cargo, né, a qual o eleitor tá tentando votar lá, que é justamente para poder auxiliar. Outra situação é igual essa que o Raimundinho citou aqui, o eleitor filmando. O TSE pediu agora uma norma, né, proibindo o eleitor de ingressar com o celular na cabine de votação. Já era proibido filmar, fotografar. Agora, para esse ano, o eleitor vai ter que deixar o celular já lá junto com o mesário, né? Isso, eu acredito que isso é de bastante relevância no momento que a gente vive, justamente para fortalecer o sigilo do voto, que é um princípio constitucional, e evitar também a coerção desses candidatos em relação aos eleitores. Por quê? Porque se você entra com o celular e você filma, é justamente a prova em quem você votou. Então, aquele candidato ele consegue exercer mecanismos de coerção, e principalmente relacionado às milícias também, né? Que ficam atrás do eleitor para que ele vote em determinado candidato. Então, isso agora não vai ser possível, porque o TSE, em consulta formulada pelo União Brasil, disse que não vai poder entrar com o celular, o eleitor vai ter que deixar o celular com os mesários e nem com o celular desligado também, ele não pode entrar com o celular na cabine de votação. Então isso é muito importante, muito relevante, justamente para fortalecer o princípio constitucional, que é o sigilo do voto. E eleitor, não ache que caso você consiga entrar e tire foto, não vai ser punido, porque sim, é crime.
e você pode pegar, inclusive, 2 anos de detenção. Lá na nossa zona, a gente tem alguns casos disso, de algumas pessoas que na eleição passada tiraram selfie na hora que estavam votando dentro da cabine de votação e estão, sim, respondendo ao processo conosco, tá? Então, é crime, eleitor, fique atento. Exatamente. Então, obedeça aí a legislação eleitoral, porque caso você não obedeça, vai ter as penalidades devidas, né? Esse é o Bate-Papo Eleitoral, aqui uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense. Hoje estamos recebendo aqui Yara Calheiros, analista judiciário do TRE, falando sobre vários temas importantes, incluindo horário da votação, né? Que, como você percebeu aí, essa eleição vai ser diferente, vai começar às 7 da manhã e terminar às 4 da tarde. Então, fique atento principalmente ao final da votação, que é às 4 da tarde. Não vai deixar para chegar lá no local de votação depois desse horário, porque você não vai conseguir votar, não adianta fazer confusão. Yara, a gente sabe que toda eleição ocorrem algumas mudanças de local de votação, às vezes ocorre algum problema com a escola, né, está em reforma, e ocorrem essas mudanças. A Justiça Eleitoral vai disponibilizar algum canal para tirar dúvidas sobre essa mudança, né? Chegar lá no dia, ele não é o local, então como é que ele pode tirar essas dúvidas em relação à regularidade do título? Tem algum canal? Tem sim. Então, o eleitor fique atento, porque agora, a partir de segunda-feira, a Justiça Eleitoral já vai disponibilizar... Segunda-feira qual dia? Dia 5, né? E 5 de setembro. Isso, dia 5 de setembro, a Justiça Eleitoral já vai disponibilizar o Disque Eleitor. Então, o Disque Eleitor é o canal de comunicação direta entre você, eleitor, e o Tribunal Regional Eleitoral. Por meio do Disque Eleitor, você pode saber se seu título está cancelado, como é que está a sua situação no cadastro eleitoral, onde você vai votar, qual sessão, e inclusive também no dia da votação, o Disque Eleitor funciona. Para caso você chegue no seu local de votação e tenha sido mudado, porque isso pode acontecer, gente. Não é desorganização da Justiça Eleitoral, não. É que muitas vezes acontecem alguns imprevistos, ou a escola entra em reforma, ou aquele local não é apropriado para receber um local de votação e a Justiça tem que fazer alguma mudança repentina. Certo. Então, o eleitor é informado por meio disso. Além da fixação de cartazes nesses locais de votação, quando há mudança. Faixas, né? Faixas. Você também pode ligar. Então, fique atento. É 21 70 90, de 8 às 18 horas. Então, o eleitor, você pode ligar para a gente para ficar sabendo e esclarecer as suas maiores dúvidas a respeito das eleições e também do seu título. Certo, exatamente. Você comentou aí que ocorrem eventualidades aí. Na semana passada, eu acho que teve uma escola que pegou fogo na fiação e tal. E já não vai e com as grandes chuvas, Raimundinho, que a gente pode ter. A gente pode ter uma chuva até o dia da eleição e pode danificar a escola com o quê? Com a retirada do telhado, alagações, e pode ser que aquele local de votação não consiga receber eleitores. Então, a Justiça Eleitoral fica atenta justamente para fazer essas mudanças e adequações para que não haja prejuízo e seja encaminhado para outro local. Então, eleitor, onde você consulta isso? Onde você pode saber onde está a sua sessão? Por meio do Disque Eleitor, 21 70 90. 21 70 90, de 8 às 18, não tem intervalo para o almoço, então. Na semana da votação, que vai ser dia 2 de outubro, dia 1º e 2 de outubro, vai funcionar, que é sábado e domingo também, justamente para tirar essas dúvidas em relação à regularidade do título e local de votação. Meu nome tá, Igor, reforça aí as nossas redes sociais aí. Outro canal que o eleitor pode acessar as informações oficiais, a gente posta sempre lá no TRE-RR, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tem também o nosso canal do YouTube, que você pode acompanhar, inclusive, esse episódio aqui do Bate-Papo Eleitoral, além do site tre-rr.juiz.br. Você pode ficar por dentro das principais informações sobre as eleições 2022. É isso aí, meu nome tá Igor, então. Olha aí, como prometemos, hoje o programa foi bem sucinto, bem objetivo, né? Temas importantes, mas que a gente abordou de forma objetiva, né? Quero agradecer aqui o meu amigo Paulinho Reis, direção geral, né? Também da operação de áudio, multifunção, o reitor da Universidade Federal de Roraima, doutor Geraldo Ticianelli, o presidente do TRE, desembargador Leonardo Cupelo, meu amigo Daniel Oliveira, ali cinegrafista, que está registrando tudo e depois vai ser disponibilizado no YouTube e também na TV Universitária. E daqui a pouco meu amigo Neto Araújo volta aí com Conexão 95.9. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, que acompanharam ao vivo e você que está acompanhando também pelo YouTube ou pela TV Universitária. Esse é o programa Bate-Papo Eleitoral. Agradecer, Yara,
pela presença aqui, pelas informações importantíssimas. Sim, eu quero agradecer a oportunidade e reforçar. Eleitor, caso de dúvida, ligue pra gente, entre em contato com o nosso Disque Eleitor, 21 21 70 90, ou também entre nas redes sociais e compartilhe os nossos vídeos, porque os nossos vídeos, sim, não são fake news, eles são verdade e eles têm informação segura. Exatamente, a melhor forma de combater a desinformação é com informação segura, informação oficial. É isso aí, obrigado pela companhia, obrigado por ter acompanhado o Bate-Papo Eleitoral e aguardo você no próximo programa com mais um tema importante sobre as eleições de 2022.